tuve la niña ahí porque en el Darién porque no contaba con los recursos para hacerme una ecografía en Venezuela, ya que vale $40, que es doloroso y un poco de miedo que me echen para atrás o no me dejen pasar por todo lo que pasa. Como ela, milhares de pessoas tentam cruzar a fronteira do país com o México após o governo de Joe Biden dar fim ao Título 42. Essa medida permitiu durante a pandemia que o governo norte-americano expulsasse automaticamente todas as pessoas que chegassem ao território do país sem visto ou documentação necessária. Nos Estados Unidos, o fim da deportação automática de imigrantes ilegais pode causar uma onda de busca de asilo no país. Agora, teoricamente, será mais difícil e burocrático expulsar um imigrante. A questão é que uma verdadeira procissão de pessoas vindas da América Central e do Sul se formou nas fronteiras ao sul do país. Milhares de imigrantes estão concentrados em vários pontos da fronteira entre México e Estados Unidos. Homens e mulheres, muitos com filhos pequenos, de vários países, como Brasil, Colômbia, Venezuela, Haiti, República Dominicana e Nicarágua. Agentes posicionados na fronteira com o México para impedir a entrada desses imigrantes. 3 cidades do Texas, Brownsville, Laredo e El Paso, declararam estado de emergência. Em apenas alguns dias, os números subiram de algumas dezenas para mais de 2.000 pessoas e mais continuam chegando todos os dias. A segurança foi ampliada. 25.000 agentes no total reforçam o patrulhamento na fronteira há uma semana. Novos abrigos foram abertos em algumas cidades, mas em número irrisório, se comparado ao total de pessoas que buscarão refúgio. Essa questão abriu um acirramento político no país. Governadores de estados republicanos, como é o caso do Texas, estão enviando os imigrantes para estados democratas. O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, que recebeu mais de 90 imigrantes nos últimos dias, disse que não há mais condições de fazer isso. Our desire is to manage humanitarian crises. And when you look at the law, what it was designed to do during that time had nothing to do with getting 4,200 people in a week. A maioria dos imigrantes são pessoas pobres de regiões que vivem emergências humanitárias, como Venezuela e Haiti. A situação tem gerado uma crise também no México, principalmente em cidades próximas da fronteira com os Estados Unidos. Cerca de 35.000 imigrantes estão reunidos em Ciudad Juárez e outros 15.000 em Tijuana. Mas o número total que se desloca é muito maior. O próprio Biden admitiu que a situação vai ser caótica, pelo menos por alguns dias. A CNN apurou que nesse momento há mais de 150.000 pessoas ali perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, muitas delas em situação degradante, passando frio, passando fome, só esperando essa medida deixar de estar em vigor para tentar entrar aqui nos Estados Unidos. Mesmo com o fim do Título 42, não será tão simples conseguir asilo nos Estados Unidos Central e do Sul para comunicar as novas regras e tentar impedir que as pessoas apareçam na fronteira. Em pré-campanha eleitoral, o ex-presidente Donald Trump utilizou a situação para atacar Biden. Afirmou que o atual mandatário quer tornar os Estados Unidos um país de terceiro mundo com esta política de imigração. Joe Biden has officially abolished what remained of America's borders and turned the United States into a dumping ground for illegal aliens from all over the world. We've become a third world nation. Vale lembrar que durante o governo do presidente Trump foi colocada em prática uma política de tolerância zero, que visava desencorajar a imigração, permitindo que todos os imigrantes ilegais adultos fossem acusados criminalmente. Dentro dessa medida estava a separação de pais e filhos, que causou indignação internacional. Imagens de crianças trancadas em uma espécie de jaula chocaram o mundo. A
As crianças foram retiradas à força de pais imigrantes que tentaram entrar ilegalmente no país. A pressão contra a política migratória de Donald Trump aumentou depois da divulgação de imagens de crianças mantidas atrás de grades em um abrigo provisório no Texas. Em apenas 6 semanas, quase 2.000 menores imigrantes ilegais foram separados dos pais na fronteira. Afinal, qual o tamanho da crise migratória neste momento nos Estados Unidos? Como essa questão impacta na corrida eleitoral do país? Sobre estes assuntos, vamos conversar com a professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da ESPM, Denilde Roushacker. Olá, Denilde, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Manuel. Bom, professora, a situação nas fronteiras americanas ao sul coloca novamente uma enorme pressão sobre o presidente Joe Biden, que, por sinal, ao longo de todo o seu mandato, teve dificuldades em dar respostas nessa questão migratória. Há uma divisão entre uma pressão, né? Ele fica dividido entre uma pressão entre quem acredita que ele precisa ser mais brando e aqueles que cobram mais rigor. O título 42, que acabou de cair, até serviu de escudo, de contenção de críticas por um período. Então eu queria começar te perguntando, e agora, o que resta a Biden nessa nova situação, Denilde? É um tema sempre muito sensível para qualquer presidente americano, né? Então esse aí ao longo, especialmente dos anos 80 para frente, a gente vê que é recorrente a dificuldade dos presidentes americanos em darem uma solução que seja, ao mesmo tempo, humanitária, de incorporação dos imigrantes não documentados, como também responder às pressões da opinião pública. Não está sendo diferente com Biden, com um acréscimo que vem sendo colocado, é que ele, além de não conseguir o apoio dos republicanos, ele também tem uma pressão do próprio Partido Democrata, que entende que ele poderia fazer mais. Ele teve aí 2 anos para conseguir avançar numa agenda e numa nova lei de imigração. Então ele está sendo pressionado pelos 2 lados, como você colocou, e agora com essa situação emergencial, e com esse novo volume de imigrantes nas fronteiras, coloca também o desafio para ele, que é a resposta. Ele tem sido ambíguo nessa resposta, isso é ruim do ponto de vista político, porque ele não consegue nem um apoio forte dentro do Partido Democrata, e ao mesmo tempo há uma crítica de que ele continua usando os mesmos mecanismos que o Trump usava, mesmo que o envio de tropas seja um envio diferente, na percepção dos mais liberais e até dos mais moderados, é o mesmo instrumento que o Trump usou. Então ele perde muito de apoio, é um momento crítico para ele, e isso pode ser que tenha impactos eleitorais, né? Ele é o candidato do partido para a reeleição, e agora essa é um tema que tem sido aí de forte impacto negativo para a capacidade de gestão, de lidar com o problema, e do ponto de vista internacional também, né, porque gera aí também um atrito maior com o México, né, na medida em que há uma pressão americana para que o México controle o lado mexicano da fronteira. Então ele perde em termos de opinião pública, ele tem perdas dentro do partido por não conseguir dar uma resposta que seja vista como adequada para a questão migratória, e assim aumenta a visão negativa dos setores republicanos, especialmente os republicanos moderados, que poderiam aí, nesse momento, serem eleitores possíveis, na capacidade de conseguir aí mudar posições desses republicanos para um lado democrata. Como você muito bem destacou,
há evidentemente um uso político muito forte em relação a essa situação emergencial. Mas estava pensando aqui, professora, que é muito mais confortável o tipo de resposta que os republicanos tendem a dar, que é rigor máximo e expulsar todo mundo. É muito fácil achar que a solução está aí, não é, professor? É sempre uma solução uma solução não só do ponto de vista logístico, mas também midiática, né? Porque aí você impede as pessoas de entrar ou deporta todo mundo que conseguiu entrar. Capacidade de absorção dos democratas também, e esse é um problema, de conseguir convencer a opinião pública americana, os governadores, os prefeitos das cidades de fronteira, de que a imigração ela tem um fator positivo, né, e que ela contribui para o desenvolvimento do país. Tem um impacto em termos de mão de obra, tem um impacto na diversidade e tudo mais. Então tem aí um elemento difícil para o Biden também, e essa é sempre a questão colocada para os republicanos. O Biden tem optado, antes de optar por uma ação voltada para a questão do uso da força e da segurança, ele tem reafirmado que é importante que as pessoas façam pedido de asilo antes da tentativa de entrar nos Estados Unidos. Só que isso também exige uma burocracia que, mesmo que as pessoas fiquem nas filas buscando os postos, elas não conseguem ter atendimento. Então, isso gera também uma frustração. Então, mesmo uma solução que seria uma solução adequada e em termos de atuação, não consegue ter uma resposta adequada do governo americano. Uhum. E isso traz também um problema conexo para o México, né? Que além de um país de passagem, acaba virando também um destino desses imigrantes. O México tem condições de abrigar esse forte fluxo migratório ou já um grave problema humanitário por ali, professor? Olha, pelas informações que as agências de apoio à imigração no México colocam, já é um problema humanitário. O volume é muito grande, Manuel. A gente está falando aí de milhares de pessoas que estão se encaminhando, né, e há também uma questão de segurança, né? Essas pessoas elas são cooptadas por redes de crime que buscam os chamados coiotes, que fazem a travessia de forma ilegal. Então o México olha a questão da imigração do ponto de vista humanitário, de atendimento, o peso no serviço público mexicano e também o quanto isso gera de insegurança nessas regiões nessas cidades de fronteira. É um ponto de atrito. Os Estados Unidos têm feito e buscado negociar com o México para que a retenção seja no México e evitar que essas pessoas cheguem até a fronteira. Então, quando elas começam, muitas pessoas fazem esse caminho até em caravanas, porque elas saem da América Central, dos países da América Central, e fazem como caravana. Então, impedir que essas caravanas cheguem também a próximo da fronteira americana. É uma longa viagem, é uma viagem perigosa, é instável, então e por isso é uma questão humanitária também. E para o México, a questão é como impedir. Ela teria que impedir também na fronteira dela a entrada, né? E aí isso geraria também. Você tem pressões e tem dificuldades para todos os países. Acho que olhar essa questão de uma outra perspectiva seria a solução. Uma perspectiva e também é uma tentativa americana, dizer o problema é o porquê que fazem essas pessoas saírem das suas regiões e das suas casas para uma situação tão difícil e tão insegura. Mas a gente sabe que são causas muito múltiplas e não é simplesmente parte de uma decisão só pessoal, é de um contexto que a gente vive em todos os países da América Latina. Esse ponto é central que você toca, professora, pensar que se as pessoas se sujeitam a uma situação tão degradante, tão difícil, é de se imaginar que não há qualquer
nível de dignidade nos seus países de origem, não é, professora? Porque muita gente às vezes acredita que é uma idealização do sonho do American Way of Life, mas não é isso, né, professora? As pessoas estão saindo de situações de pobreza, a crise econômica e de segurança social, ela impulsiona essa decisão, né? E a gente está falando de famílias com crianças, com jovens, que estão saindo de situações muito, muito precárias nos seus países. E tem vários níveis, tá, Emanuel? Acho que a gente está falando de uma situação, muitos desses imigrantes estão saindo da Colômbia, né, de regiões que a questão da segurança é um fator central. Muitos venezuelanos, né, fugindo da situação econômica e de uma crise humanitária na própria Venezuela, e da América Central, que vive aí estados que estão em estados praticamente quase de falência, em que não há nem segurança, nem opções de trabalho. Então, são pessoas que, de fato, buscam a entrada nos Estados Unidos como uma opção para conseguir melhores condições de vida. Então, é diferente de algumas outras crises de imigração, de deslocamento, que são motivadas por guerras. No caso da América Latina, a questão econômica e de segurança é o fator central para que essas pessoas busquem esses caminhos e vejam os Estados Unidos como uma possibilidade de melhora das suas condições de vida e da sua família. Só antes da gente fechar, professora, eu queria te ouvir um pouco sobre esse início de intensificação, né, de ambiente de disputa eleitoral nos Estados Unidos, com Biden já colocado pelos democratas, né, como candidato à reeleição. Você citou até, né, que esse tema, por exemplo, pode ter impacto na sua imagem, na sua trajetória eleitoral daqui até o pleito propriamente dito, e também dessa questão de como é que os republicanos vão se resolver em relação a ter ou não o Trump como cabeça de chapa. Mas queria te ouvir um pouco desse início de disputa eleitoral que se coloca no debate público americano. O debate está começando. Os republicanos aí têm uma disputa interna, mas não só o Trump, mas o governador da Flórida, que também tem uma discussão aí sobre a questão migratória forte e o quanto isso afeta a economia da Flórida. E essa disputa ainda não está definida. Essa semana o Trump fez a sua primeira entrevista como pré-candidato na CNN americana, então gerou aí uma série de dúvidas o que seria se ele se candidatar e quais são as suas plataformas, né? Ele até um discurso ainda mais radical em termos de posição do que na eleição que ele participou com Biden, e com muitas críticas ao governo Biden. Então os republicanos ainda estão nessa fase de observar, e a gente vai ver a próxima, quando os outros candidatos também fizerem essas entrevistas e aparições públicas, qual que vai ser o tipo de embate que vai acontecer. As chances do Trump são grandes, e isso faz com que os democratas também se mobilizem. O Biden, além da questão da migração, da crise agora migratória, que pode ser que ele consiga responder e consiga até reverter em termos de posição, há outro tema que também tem sido importante para ele, é a discussão sobre a inflação nos Estados Unidos, que ainda está alta, apesar de ter diminuído um pouco, mas ainda está alta, e a discussão sobre o déficit do governo, né, e como que ele vai conseguir negociar com o Congresso. Hoje a discussão é como ele vai conseguir viabilizar economicamente isso, se ele conseguir resolver e dar a sensação econômica de crescimento, ele ganha mais chance de projeção, e isso tem um impacto mais positivo para a campanha dele. Então, uma campanha longa, que vai ter idas e vindas, então ela só está agora nessa fase de começo e de exposição, né? A partir do segundo semestre, que de fato ela vai começar a ser os embates diretamente entre os pré-candidatos
do lado republicano e a capacidade do Biden de conseguir apoios e uma atuação mais forte junto à opinião pública. Muito bem, ouvimos aqui a análise de Denilde Rosshacker, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da ESPM. Denilde, muito obrigado pela entrevista, um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço. Estadão Notícias.